Neymar está sendo duramente criticado por ter ido curtir o carnaval e não ter entrado em campo durante a eliminação do Santos. Gil fica muito irritado e solta os cachorros no final do jogo. Tem critério pra apitar essa porra. E sabe por quê? Por isso que os caras de fora têm que vir aqui apitar. O jogo não tem o que falar. O Zé Ivaldo viu que já tinha perdido a bola, o Yuri tava indo em direção ao gol e deu uma tesoura, pô. Com a trava totalmente no pé e no tornozelo do Yuri. Se isso não for pra vermelho, aí eu não jogo. Então bora conferir toda essa polêmica envolvendo Neymar, envolvendo o carnaval e envolvendo o Gil, que não poupou palavras no final do jogo. Acompanhe. Do jeito que ele gosta. Partiu. Notícias quentes, polêmicas e opiniões é aqui no Seleção da Depressão. Inscreva-se agora, deixa o like e compartilha com aquele amigo que sofre torcendo pro time errado. Bora pra notícia. O Neymar não se pronunciou após a eliminação do Santos, mas postou uma mensagem nas redes sociais. Vamos conferir o que ele falou. Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros, mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos. Uma eliminação aqui na Neoquímica Arena depois de um grande jogo. Eu queria sua análise hoje sobre esse resultado aqui. Primeiro eu só quero falar, esses clássicos dessa jeito aí, semifinal ou final, tem que trazer os caras de fora pra pintar jogo aqui. Porque semana passada o cara do Mirassol tomou um carrinho por trás aqui e o juiz nos expulsou. O Zé Ivaldo fez uma falta pro amarelo que ele deu e depois ele foi lá e voltou atrás e deu vermelho. Eu fui falar com ele ali agora, tem que ter critério pra pintar essa porra. E sabe por quê? Por isso que os caras de fora tem que vir aqui apitar. O jogo não tem o que falar. Se o Corinthians venceu porque mereceu, mas ele poderia ter mais culhão e tá pintando o jogo certo. Ô Gil, queria que você falasse um pouquinho do Santos, que volta pro segundo tempo melhor e acaba tomando gol. Faltou o que pra reação? Cara, a gente sabe, nós sabemos da dificuldade que é ser o jogo. Nós controlamos boa parte do jogo, mas o clássico é assim mesmo, é decidido nos detalhes. Eu acho que a nossa entrega não faltou. Infelizmente nós não conseguimos vencer, mas é continuar trabalhando. Gil, a última. Mas a bronca que você ficou é exatamente por um lance como especificamente, ou você tá falando do jogo como um todo? Qual é a bronca que você ficou? Tem que ser igual pra todo mundo. Eu fui falar com o Matheus que tem que ser igual pra todo mundo. É por isso que nos outros estados todo mundo sai de um lugar pra outro pra pintar o jogo. Ele faz uma merda dessa aí, expulsa o Zé Ivaldo aqui. Semana passada o cara do Mirassol toma um carrinho por trás e ele não dá nada. A arbitragem ninguém faz nada. Aí vai apitando a mesma coisa sempre. Então tem que mudar. Ou muda a federação, ou muda alguém tem que fazer alguma coisa. Esses caras aí. O Matheus é muito novo pra apitar um clássico desse tamanho. As decisões que ele tomou deu amarelo, depois vai ver chamar VAR. Por que não chamou contra o Mirassol aqui? Foi isso que eu fui questionar com ele. Mas do mais ele tá bem no jogo, tava bem no jogo. Da outra, isso é normal, natural do jogo. Semana passada, se eu não me engano, contra o Mirassol, o Cleiton sofre uma entrada pior do que essa que o Zé fez. E ele nem vai. A arbitragem que tava, claro que não foi o Matheus, não vai nem revisar. Hoje ele dá amarelo, ele falou pra mim isso. Ele falou, eu dei amarelo, vou manter a decisão de campo. Depois o VAR chama ele pra ele dar vermelho, por isso que a gente fica chateado. Tem que ser coerente, ou então vai começar a federação, tem que trazer a arbitragem de fora pra poder apitar os clássicos paulistas, porque do jeito que tá, não dá. Aí você vai falar com eles são sempre ignorantes, e a gente fica chateado por isso. E aí acaba tirando, eu falei pra ele, Matheus, você não pode tirar o foco do jogo, cara. Quem são o foco do jogo é pra quem? É pros atletas ou pra você? Tem que deixar o jogo correr então, deixa o jogo correr então. Deixa o jogo correr e não fica apitando qualquer coisa então, cara. Deixa o jogo correr, só isso que eu falei pra ele. Entrou, foi pro banco, mas aparentemente não tinha condições. Quando você ficou sabendo disso, por que ele veio pro banco? Queria que você fizesse uma análise também da eliminação do Santos, por favor. Bem, o Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas levou a que não tivesse podido ter participação. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente de poder estar com o grupo, sabendo que não podia participar porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar no jogo. Eu acho que nós fomos uma equipa... Só para ficar claro, o Neymar tinha um problema simples que se agravou ou ele foi preservado para não piorar esse problema e de repente não se apresentar à seleção brasileira? Esse é o desconforto, é isso mesmo que quer dizer. Um desconforto que não permite ter a sua participação no jogo e nada mais para além disso. Caixinha. Neymar, quando sai do jogo da Vila Belmiro, ele mesmo faz questão de fazer uma postagem dizendo que não é nada sério, que tá tudo bem, tanto que você deu a folga, ele curtiu a folga como qualquer outro jogador poderia curtir, né? E se reapresenta na quarta-feira.
aparentemente, para aqueles que tiveram acesso às imagens, parecia que estava tudo bem com o Neymar, né? Algumas questões ficam. O Neymar, ele não tinha condição de jogo para hoje, ou havia uma preocupação dele não ter condição de um agravamento e ficar fora da seleção brasileira. Houve um pensamento pelo Santos aqui em Itaquera, pela semifinal, em não tê-lo aqui. Às vezes ele podia estar 50%, mas poderia jogar para estar aqui com o Santos, mas correria riscos visando a seleção brasileira. Teve algo nesse sentido, Caixinha? Só Santos foi o pensamento pro Neymar e de todos envolvidos? A única coisa que foi pensada foi: o jogador tem um desconforto. Se tem um desconforto, não vou arriscar o jogador no Santos. Eu não penso na seleção brasileira, obviamente, como deve estar calculando. Aliás, nós estávamos a pensar aquilo que era, antes da seleção brasileira, ter um jogo da final. Então, quando um jogador tem um desconforto, seja ele qual for, e pode estar associado a algum risco de lesão, eu não vou arriscar nesse sentido. Obviamente que isso tem que haver uma conversa diretamente com o próprio jogador, e uma das coisas que nós temos como promessa é: vamos fazer de tudo para que o Neymar não se lesione. E um desconforto não é uma lesão. Por isso, não vamos fazer um caso onde ele não existe, apenas e só porque ele sentiu um desconforto e não estava em condições de dar o seu melhor. A verdade óbvio que não é indiferente, porque a gente está falando de um atleta do nível do Neymar, mas a gente recebendo isso ali, continuamos com a mesma tática do jogo, tudo que a gente tinha que fazer dentro de campo. Se ele estivesse em campo, a gente também faria da mesma forma. É óbvio que acredito que para eles tenha sido uma pena muito grande, mas o que a gente tinha que fazer dentro de campo a gente fez e saímos com a vitória. Pô, gente, pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Qual é a sua opinião sobre todo esse assunto, a primeira polêmica do Neymar aqui no futebol brasileiro? Ele que não entrou em campo durante uma final, mas estava lá na Sapucaí, estava aproveitando o carnaval, mesmo com uma lesão no metatarso. Eu quero muito saber a sua opinião, se você concorda que ele poderia ter ido curtir, ter ido aproveitar o carnaval, mesmo com a decisão, né, contra o Corinthians aí no Campeonato Paulista, ou se ele deveria ter se preservado um pouquinho mais, né, evitado um pouquinho de exposição, porque com certeza, né, o Neymar é muito visado e a galera ia cair em cima dele sim. Teve também o Gil ali muito pistola com a arbitragem, falou tudo, não poupou palavras, e eu quero saber a sua opinião, se você concorda, se ele deveria ter jogado, se o Neymar tá certo, se o Neymar tá errado de ter curtido o carnaval, mesmo sabendo que uma decisão estava próxima. E tem também a seleção brasileira, né? Será que a gente vai poder contar com ele ou não? Deixa a sua opinião aqui, vamos botar fogo, né? Comenta aqui, discute aqui embaixo, assim, de forma saudável, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais. E deixa o seu like também. Um grande abraço e até a próxima.